Nós estamos em um momento maravilhoso. É o grande privilégio que Deus nos deu. Renatinho falou de tempo. E o melhor tempo que você tem é o agora. É o exatamente agora. Você está vivo e aqui e agora, na presença gloriosa do nosso Deus. E eu quero te convidar de novo a fechar os seus olhos. Esse é o momento agora que você vai pedir que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração através da palavra. Que Deus possa ministrar ao seu coração aquela palavra personalizada. Algo que Deus quer especificamente para você. Aquela palavra que Deus vai direcionar ao seu coração e à sua vida. Toda palavra de Deus que é lançada, Deus espera que ela caia em terreno fértil. E eu sei que aqui os corações são muito e muito férteis. E gerará frutos para a glória de Deus. E produzirá vida sobre você. E não só sobre você, mas sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O tema que eu quero trazer hoje é dia culto de ceia. Eu quero trazer uma reflexão sobre a pergunta o que acontece quando me aproximo de Deus? Vamos pensar, o que acontece quando eu me aproximo de Deus? E eu quero falar um texto bem simples, rápido. Se você tiver a sua Bíblia, eu sei que vai ser projetado, mas se você tiver a sua Bíblia, quiser anotar, quiser escrever, eu gosto muito disso, recomendo muito. Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago capítulo 4, versículo 8, só uma parte desse versículo. Obrigado, Renato. Diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha a atitude que o texto de Tiago coloca para nós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Veja que aqui começa com uma atitude. Cristo morreu na cruz em meu lugar e no seu lugar. E agora não há mais empecilhos. Há apenas agora uma decisão a se tomar. As decisões que tomamos, elas fazem toda a diferença em qualquer área da nossa vida. Ontem falamos lá em Novo Horizonte, encontro de casais, né? Foi muito bom rever amigos. Pensa em uma igreja que, olha, eu fiquei até constrangido. Tinha tanta coisa para comer, não só por causa disso, né? Gente, foi maravilhoso. Muito bom ver amigos e irmãos na fé. E falamos para os casais como é importante as decisões a serem tomadas. Como é importante quando eu tomo uma decisão e uma postura diante de Deus. Não há mais empecilhos para nós. Há apenas agora um querer. Você está neste lugar. Aqui é apenas um espaço reservado para uma igreja adorar a Deus em comunidade. Mas, ao mesmo tempo que Deus, Ele ama a celebração em comunidade como família, mas o culto também é muito particular. Não é um simples fato de você sentar aqui e assistir um culto, é diferente. É você prestar um culto a Deus. É você se aproximar, como diz o texto, de Deus. E Ele se aproximará de você. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Minha esposa, sei que ela está tocando aqui. Vem cá, meu amor, rapidinho, depois você volta. Você é modelo agora? Você é modelo. E que linda modelo. Fica aí. Olha o texto. A Paula aqui agora, ela representa a presença de Deus. E como se Deus é lindo, né? Deus é lindo demais. Eu estou aqui. Deus, Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz por mim. A palavra de Deus foi ministrada à minha vida. E eu agora tenho que tomar uma decisão. E eu agora reconheço que Cristo morreu por mim. Ele morreu em meu lugar. E eu me sinto sujo e pecador, mas eu não quero viver assim. E eu me aproximo dele. E o texto diz que quando eu me aproximo, ele se aproxima também.
Eu falo, eu sou pecador, eu lanço fora todo o meu orgulho, toda a minha presunção, todo o meu egoísmo, porque eu quero chegar mais perto dele e dou mais um passo. E Deus também dá. E aí vai chegar o ponto, eu falo assim, meu coração está borbulhando, eu me sinto a presença dele cada vez mais, e aí eu dou mais um passo, e Deus me abraça. Aleluia! Palma para o Senhor, vamos aplaudir. Obrigado, meu amor. Deus quer te dar nessa noite um abraço assim. E a decisão agora é você dar esse passo em direção a Ele. E como você faz isso? Tirando todo o orgulho, toda a presunção, todo o pecado, tudo aquilo que nos separa dEle, e indo em direção a Ele, e Ele vai te dar aquele abraço e dizer, filho meu, filha minha, eu amo você, eu morri na cruz em seu lugar por você. Amém. E é contigo que eu quero caminhar, sempre, sempre. Então, de novo, o texto é, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Eu não quero me alongar, culto de ceia. Ontem eu pensei que ia falar pouco, foi longe. Falei, Frank, me perdoa. Foi não. Foi não, ela fala que não, mas bom. Mas quando eu me aproximo de Deus, o que acontece? Eu selecionei alguns pontos. Quando eu me aproximo de Deus, o meu pecado, o nosso pecado, é perdoado. Quando eu me aproximo de Deus, o meu pecado é perdoado. Veja o texto, eu vou ler alguns textos junto com você. Vamos lá, para mim, Renato. Hebreus, capítulo 10, 16 a 17. Esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, e nunca, vou repetir, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Aleluia. Os seus pecados em Cristo Jesus foram todos, absolutamente todos, perdoados. Lá em Isaías diz que ele coloca em esquecimento e não se lembrará mais, confirmando também o texto de Hebreus. Eu não me lembrarei mais das suas transgressões, daqueles momentos e suas decisões erradas, daquelas decisões que desagradaram sim a Deus e talvez a muitas pessoas, mas quando você reconhece que Jesus é o caminho e que é este caminho que você quer trilhar, e você fala, Pai, eu sou pecador, eu tomei decisões completamente erradas que machucou muita gente e a mim mesmo. Senhor, será que de fato há solução para mim? Ele disse, é claro que há. Venha a mim e eu o perdoarei e sararei a sua vida, como lá também diz antigamente, sararei a sua terra, prosperarei a sua vida, trarei abundância de vida e paz sobre você. Então, quando eu me aproximo de Deus, os meus pecados, aquele pecado que o diabo poderia apontar e julgar você para dizer, não, você é um pecador, você tem direito pelos seus pecados, pela condenação e ir ao inferno, e você vai dizer, não, sim, eu pequei sim, mas eu encontrei Jesus, e pela promessa dele, ele me perdoou, ele me limpou, e ele não se lembra mais dos meus pecados e dos meus atos de desobediência. Você então é livre. É livre para adorar, é livre para exaltar o nome do Senhor. Quando o povo estava no deserto, quer dizer, quando o povo estava aprisionado no Egito, eles não tinham razão para adorar. Eles estavam aflitos, presos em correntes, em trabalhos forçados, debaixo de uma tirania, debaixo de chicotes. Eles estavam angustiados, morrendo ali, aprisionados por mais de 430 anos. Então Deus envia Moisés, que é uma representação, uma figura do Cristo que viria.
E Moisés vem e diga, ó Faraó, liberte o meu povo, para que ele possa fazer o que no deserto? Fazer o que no deserto, irmãos? Adorar. Quem está preso no pecado não consegue adorar. Quem está preso ainda nas correntes e nos grilhões do pecado não consegue exaltar ao Senhor, não consegue adorar ao Senhor, porque as dores, o pecado, a acusação, o egoísmo ainda os prendem. Mas em nome de Jesus, se há alguém aqui assim, seja liberto agora em nome de Jesus Cristo, para que você possa adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Porque quando o povo foi liberto, o mar se abriu. E o povo, ao passar pelo mar, quando chegou do outro lado e os seus inimigos foram derrotados nas águas, qual foi a primeira atitude deles? A Miriam começa a exaltar. Começa a cantar, meu amor. Tem algum louvor aí de adoração? De adoração? É? Peguei ela de surpresa. Aleluia. Ô dama, sinta um louvor aí, dama. Ixi! Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. O povo livre adora. A cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Você está livre no Senhor? Continua, meu amor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agrandecer e agradecer-te por uma obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Imagine um povo 430 anos aprisionado e eles agora estão livres. Eram correntes físicas que condenavam e matavam fisicamente apenas. Muito pior é o pecado, que não só mata fisicamente, mas mata também espiritualmente, condenando ao inferno para toda a eternidade. Mas não é o nosso, o meu e nem o seu destino, porque Jesus na cruz te libertou. Não foi de correntes físicas, mas Ele te libertou do pecado que te condenava ao inferno, e você é livre, livre em Jesus, e você celebra com alegria. Oh Senhor, muito obrigado, Pai, pela alegria, pela salvação que Tu me destes. Se você não consegue fazer isso, avalie, porque você ainda pode estar preso. Mas hoje é dia de libertação. Lembre-se de novo, o texto, há uma decisão. Não há razão para ficar preso ainda. Há apenas uma atitude. Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero me aproximar de Ti. Eu quero me aproximar de Ti. E Ele te encontrará e te perdoará. Quando eu me aproximo de Deus, não só sou perdoado, mas quando eu me aproximo de Deus, o meu eu vai para onde? Vai para a cruz. O meu eu, aqueles meus desejos, eu vou para a igreja ou não vou? Eu devo orar ou não devo orar? Quando eu pego os meus desejos, eu cravo na cruz quando eu encontro o meu Deus. Não fica mais agora, a minha vida não é conduzida pelo que eu quero ou pelo que eu acho. A minha vida agora é conduzida pela vontade completa dEle. Completa dEle.
Eu não negocio os princípios de Deus. Eu não questiono os princípios de Deus, eu simplesmente vivo e me entrego, porque eu fui livre para o Senhor. Porque quando eu me aproximo dele, o meu eu vai para a cruz. E cruz é lugar de vida ou de morte? De morte, morte do meu eu, para que eu morra, mas ao mesmo tempo em Cristo eu viva, e viva para sempre, aleluia. Deixa eu ler mais um texto com você, Romanos 6,6 diz assim, lá, pode projetar, Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do quê? Do pecado. Porque se o meu eu ainda está controlando a minha vida, isso mostra que eu ainda estou preso no pecado. Porque quando eu me encontro com Ele, Ele me liberta dos grilhões. E o meu eu, os meus desejos vão para lá, morrendo como Ele morreu. Mas aí eu ressuscito com Ele para a glória, para viver para Ele e completamente para Ele. Aleluia! Aleluia! Posso ler outro texto? Pode projetar Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20 diz assim. Esse é 2:20? Gálatas 2:20. Então eu te peguei de surpresa também, Renato. Pegando todo mundo de surpresa hoje. Gálatas 2:20, por favor. Você pode ler comigo? Quem pode ler? Quem está de boa vista aí? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha lá em cima, fui crucificado com Cristo, o meu eu foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, quer dizer, já não sou eu que governo a minha própria vida, já não sou eu que tomo as decisões se faço isso ou não faço, mas agora é Cristo vivendo em mim, é Ele me conduzindo à vontade dEle, aleluia. Quer dizer, quando eu me encontro com Ele, eu abro mão daquilo que eu acho, para poder viver completamente as promessas e as direções de Cristo. É lindo demais. Se você ler depois com calma, Tiago capítulo 4, ele vai dizer assim, que ele não permite que os orgulhosos se aproximem dele. Por mais que alguém, mesmo com o coração altivo, com o coração ainda cheio de eu ainda, querendo se aproximar de Deus com orações, porque os fariseus também oravam. Os fariseus liam as escrituras. Satanás conhece mais de Bíblia do que eu e você, irmãos. E mesmo assim ele está na presença de Deus, sim ou não? Não está. A questão não é essa. A questão não é você simplesmente ler as escrituras, e claro que você tem que ler. A questão não é somente você orar, porque você deve orar, claro que deve orar, os fariseus também oravam. A questão é se você está sendo governado por Deus, porque não faz sentido eu orar e ler as escrituras, jejuar, vir para a igreja, se o meu eu ainda está governando. Isso não faz sentido, é incoerente. Mas quando o meu eu vai para a cruz, quando o meu eu está lá, tudo cai por terra da minha vida, dos meus desejos, e assim prevalece Cristo em mim, Cristo completamente em mim. E a vida dele passa a ser também a minha vida. E a vida dele passa também a ser a sua vida. Então, quando eu me aproximo de Cristo, quando eu me aproximo de Deus, o meu eu vai para a cruz. Quando me aproximo de Deus, eu também sou justificado. Eu sou justo agora diante de Deus. Quer ver mais um texto, Renato? Hebreus 10, de 19 a 23. Diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança. Por quê?
pois, nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo foi lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Glórias a Deus. Você agora é justificado perante Deus. Você pode olhar, mas eu sou ainda cheio de falhas, eu ainda sou cheio de defeitos, mas agora, através de Cristo Jesus, Ele te torna justo, Ele te torna apto em Cristo Jesus a estar na presença do Rei dos Reis e dos Senhores. Aleluia! O Senhor Santíssimo, aquele que, claro, que se manifestar a sua glória de tal potência que é, na minha pequenez, na minha fragilidade humana, eu pereceria, mas em Cristo Jesus, eu entro na presença dEle com toda a liberdade, com toda a confiança, porque Ele purificou a minha consciência culpada e Ele lavou o meu corpo com água pura. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, se lembra, domingo passado eu falei um pouco sobre o tabernáculo. No Antigo Testamento, no tabernáculo, só podia entrar uma vez ao ano o sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos. Sabia disso? Uma vez ao ano apenas. Quando ele ia entrar, ele tinha que fazer todo o ritual. Ele tinha que olhar, ele tinha que fazer sacrifício, ver se não tinha pecado. Ele tinha que olhar se não soltou um palavrão no dia anterior. Ele tinha que ver se não brigou com a esposa, se não brigou com o marido. Não, com a esposa no caso, né? Com a esposa. Ele tinha que ver se estava tudo na linha. Quando chegava na entrada, era colocada uma corda sobre ele e uns sininhos, né? Tinha os sininhos da sua roupa. E ele entrava. E lá ele fazia todo o processo de adorar a Deus e de também ouvir as direções de Deus. Aí eu te pergunto, você sabe por que da corda? Você sabe por que da corda? Porque se ele entrasse lá dentro, enganando as pessoas que ele estava tudo ok, mas entrando lá dentro em pecados, ele seria fulminado e morto ali. E aí, como é que as pessoas sabiam? Porque ninguém podia entrar. Como é que as pessoas sabiam que ele estava lá dentro e estava vivo? Porque quando ele andava, os sininhos... Plim, plim, opa, ele está vivo ainda. Então, quer dizer, está tudo certo lá com ele. Porque se o sininho não tocasse mais, por um tempo, eles iriam puxar a corda, porque provavelmente ele estava morto. E isso mostra como é importante. Não é de qualquer jeito que entramos na presença de Deus. Não pode ser. Se naquela época já era uma figura do que é hoje, mas agora, então eu sou. Se eles eram homens que liam a palavra, que faziam tudo de certinho e tinha todo esse cuidado, enquanto pior mais nós então. Nós estamos lascados, mas é aí que Cristo entra na história. Porque Ele veio sobre nós e Ele então nos perdoou e também nos justificou. Ele nos tornou justos. Então agora em Jesus, não por minha pessoa, não pelos meus méritos, é aí que quebra aquela coisa de que eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, porque eu faço tudo certinho. Isso é uma enganação de Satanás. Isso é um erro, é querer entrar no Santo dos Santos pelos seus próprios méritos. E sabe o que vai acontecer? Vai morrer fulminado. Não é isso. Eu entro no Santo dos Santos, na presença de Deus, isso é uma referência só, mas não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos de quem? Dos méritos de Jesus na cruz. Aleluia. É por causa dele. É como se eu entrasse assim, ó Senhor, eu só entro lá junto contigo. Eu abraço ele e vamos junto. E aí, meu irmão, você tem toda a liberdade diante do Pai. Eu não encerrei ainda o momento de pregação, mas gostaria que você orasse agora. Eu não sei como é que você está agora. Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração. Deus quer te conduzir a esse lugar. Se você sentir em seu coração agora que há pecados, não tente enganar, não tente esconder, não tente falsear, não tente falar, isso aí eu deixo para resolver depois. É agora, nesse exato momento. Se você sente em seu coração que há algo a confessar, você está dentro da presença dele agora. Jesus está aqui para perdoar você, para que você possa receber toda a vida de Deus neste momento. Comece a orar. Agora é você orar, não eu. Sonde o seu coração agora
e veja se há errados aí. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça agora. Reconcilie-se agora. Fala, perdoe meu irmão, porque eu estou com o coração cheio de pecados contra você. Não queira entrar na presença de Deus assim, mas Ele ao mesmo tempo está aqui para perdoar você, para que a vida de Deus venha sobre você, para que Satanás seja derrotado. Quem quer que você guarde em seu coração pecados, quem quer que você esconda pecados, quem quer que você não se abra para Deus, se humilhe para Deus, é Satanás, porque ele sabe que você fazendo isso, ele vai ter partido em sua vida. Mas não, nesse lugar o inferno não tem autoridade, nesse lugar não tem autoridade Satanás e o inferno, nem ninguém. Aqui quem tem autoridade é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Toma-me, rendido estou. Este é seu momento agora. Aos pés da cruz me encontrei. Quebrante seu coração. O que tenho te entrego, ó Deus. Oh, Jesus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendida estou. Esse é seu momento. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendida estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendida estou. Sou todo seu, Senhor. Somos todos seus, Senhor. Sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer, Senhor. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor. rendido Nós estamos rendidos a ti, Pai. estou. Oh,
Espírito de Deus vindo agora sobre você, curando você, restaurando você, tranquilizando você daquela situação que está te afligindo. É o Espírito Santo tocando agora em você neste momento. Quem tem sede, venha e beba das águas vivas do Espírito que está sendo derramada neste lugar agora. Aleluia. Oh, aleluia. De águas vivas. Oh, Espírito Santo, venha sobre este lugar. Fonte de águas vivas, restaurando, curando o coração. que limpa. Aleluia. Fonte de águas aleluia. vivas, há um rio aqui nesse lugar. Há um rio pra você se limpar. Há uma água pra você beber. Aquele que tem sede, aquele que tem sede, aquele que tem sede. Nós queremos beber das suas águas, Senhor. Nós queremos fluir no teu rio, Jesus. Águas que curam, que limpam, que restauram, Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Então, respondendo então a pergunta, o que acontece quando eu me aproximo de Deus? Sabe o que acontece? Avivamento. Aleluia, avivamento. É a vida de Deus sobre nós, é a vida de Deus sobre mim, é a vida de Deus sobre você, é a vida de Deus sobre a nossa igreja, é a vida de Deus alcançando nossos filhos. Então, quando eu me aproximo de Deus, a resposta é avivamento. Aleluia. É um povo livre que adora o Senhor de todo o seu coração. João 3,34 diz assim: porque Deus dá do seu Espírito sem limites. Sem limites Ele derrama sobre nós do seu Espírito. Aleluia. Meu Deus do céu. Maravilhoso é o Senhor.
Deus falou ao seu coração nessa noite? Aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Vamos para o nosso momento de ceia. A ceia é uma comunhão entre irmãos, aonde eu lembro de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, e com alegria e não com tristeza. É um povo livre, como falamos aqui hoje. É um povo cheio da presença do Espírito de Deus. É um povo alegre, forte no Senhor. E eu não estou dizendo que não haverá problemas, que não haverá lutas. Sim, haverá, porque quando você entra por este caminho, uma guerra espiritual começa a ser travada. Mas Jesus disse: em mim vocês são mais do que vencedores. Vocês são mais do que vencedores. É uma vitória que eu e você já temos em Cristo Jesus. Se o diabo veio para tentar nos acusar, ele é um derrotado, porque eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É um povo que anda com alegria, é um povo festivo, livre de toda a condenação do pecado. E como igreja cheia da presença de Deus, nós iremos celebrar aqui esse momento de ceia